uma outra constituição. Por exemplo, o tubarão-baleia, se você olhar, ele não tem algumas coisas como você vê aí, por exemplo, tecido do tipo adiposo, músculo vermelho, esse tipo de coisa não faz parte do tubarão-baleia. Totalmente diferente. Hoje, o que está sendo feito? Os trabalhos hoje que têm sido realizados é justamente a busca de um animal chamado Mokele mbembe. Alguns de vocês têm perguntado. Quando você chegar na sua casa, dá uma procuradinha a respeito disso na internet. Entra no site de busca e digita esse negócio. O que é fascinante a respeito do Mokele é que é algo que já há mais de 300 anos é conhecido através de várias tribos. Tribos do Congo. As pessoas falam, mas o que tem a ver isso? É que todos eles descrevem um animal que eles dizem morar no pântano, ali perto onde eles moram, e eles dão as características. O animal tem praticamente o corpo de um elefante, a cauda parecida com a de um jacaré, o pescoço parecido com o de uma girafa, e a cabeça é parecida com o de uma cobra. Então você junta os 4 pedaços, tem uma ideia do que é. Mas muitas pessoas falam, não, mas isso é apenas uma descrição. Isso aqui não é uma descrição, isso é uma pegada. E não é a pegadinha do Faustão, não, isso é pegada mesmo. Tá? Ou seja, não é na rocha, é no solo. Isso é da pata do animal. Existe alguma coisa ali grande. Essa pegada aqui tem mais ou menos 60 centímetros. Só para você ter uma ideia do tamanho do negócio. Agora, teria esse negócio hoje ou não? As pessoas falam, não, mas com toda a tecnologia que a gente tem, será que já não daria para ter encontrado alguma coisa? O problema é o seguinte, 2 questões importantes. De todas as áreas possíveis de pesquisa no planeta, que são várias centenas de milhares de quilômetros quadrados que nós temos por aí para pesquisar, menos de 1% foi pesquisado até o presente momento. Tem muito lugar para pesquisar. Segundo, é a questão de qual seria o tamanho desses animais hoje. Se eles ainda tivessem a longevidade pré-diluviana, provavelmente esses animais teriam aí seus 20 metros de altura ou daí para cima. Se eles viverem menos hoje do que eles viviam antes do dilúvio, eles teriam um tamanho menor. Muitas pessoas falam, mas é só pegar um satélite, então começar a colocar, olhar lá de cima, já que tem toda essa tecnologia, ficar vendo e achar esses animais por aí. Tem um problema também com isso. Nessas regiões onde nós encontramos a maior parte desses animais, que poderiam ser encontrados esses animais, a altura do topo das árvores é de mais ou menos de 20 a 30 metros de altura. Um dinossauro, em média, ele teria cerca de 18 metros de altura. Tem alguns que são exagero, como o argentinossauro, que tinha 24 metros de altura. A maior parte ficava na faixa de 12 a 18 metros. Então você não vai encontrar essa bicharada andando lá na floresta, você vai ver uma cabecinha em cima das árvores, assim, andando. Isso não acontece. Então há uma necessidade de vermos isso daí. Outro problema é a questão financeira. Os satélites mais baratinhos que a gente tem para poder examinar isso aí, custam em média mais ou menos de 100 a 200 mil dólares por hora. Se você quiser um que é um pouquinho melhor, está na faixa de 1 a 2 milhões de dólares por hora. Então, se alguém tiver um dinheirinho no banco que não sabe o que fazer, eu tenho uns amigos que sabem como utilizar o seu dinheirinho. Então, a gente pode fazer uma pesquisa mais interessante atrás dos dinossauros. Com respeito aos dinossauros na Bíblia, para nós terminarmos. Onde nós colocamos os dinossauros na Bíblia? Existem várias teorias. Uma delas que me deixa muito preocupado é uma teoria que diz o seguinte, que os dinossauros fizeram parte de uma pré-criação. Ou seja, você pega Gênesis capítulo 1, verso 2, quando diz que a terra era sem forma e vazia, é porque Satanás havia caído do céu, ele havia destruído tudo que Deus criou, e agora o que Deus vai fazer do verso 3 para frente é recriar aquilo que Satanás destruiu. Isso baseado em Isaías capítulo 40, o pessoal que conhece essa teoria toda aí sabe como é que a coisa funciona. O problema com essa teoria são 2, eles estão colocando os fósseis naquela época. É para acomodar a evolução dentro do contexto criacionista, dentro do contexto, bíblico. O problema com isso, que é um problema teológico muito sério, é que morte teria entrado no planeta antes do pecado de Adão. Esse é um problema sério. Como explicar morte entrando no planeta Terra antes de Adão ter pecado? Porque Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Deus deixou bem claro essa proposta. Você falou, mas morte em todos os sentidos? Essa é a proposta que a Bíblia nos dá. Por isso que a natureza aguarda para ser restaurada.
Os dinossauros, eu creio que eles aparecem no dia 5 e no dia 6. Dos que viviam na água, dos plesiosauros, no dia 5. Dos que voavam, os pterossauros, no dia 5. E dos que andavam pela terra, os dinossauros, no dia 6. Tanto é que eu gosto de mostrar isso daí, a pintura de um rapaz lá nos Estados Unidos, Bruce Inc., e dá para perceber as coisas. Você está vendo lá em cima um apatossauro, um balucterium, uma girafa, um elefante. Tanto é que o balucterium muita gente confunde com uma anta. Não é uma anta, o negócio é grande também. Tá? Ele é mamífero. Agora, a Bíblia trata de uma forma mais específica a respeito desses animais. Tem algumas passagens. As que são mais conhecidas, Isaías capítulo 40, começando no verso 15, Deus fala para Jó o seguinte: contempla o Behemoth que eu criei juntamente contigo. O Behemoth, ele dá a descrição. Em algumas traduções que vocês têm por aí, diz que hipopótamo é a palavra que foi utilizada para a tradução. Hipopótamo não encaixa com o que nós temos ali. Primeiro, dá uma olhadinha no animal. Ele diz: a sua força está nos seus lombos e o poder nos músculos do seu ventre. Olha a barriguinha do hipopótamo, que coisinha fofa que é. Imagina músculo no ventre. É meio difícil acreditar. A outra, que é pior ainda, na descrição desse animal diz assim: ele endurece a sua cauda como um cedro. Olha o cedro, olha um braquiossauro, olha a cauda do braquiossauro, tudo ali está em proporção. O hipopótamo tem uma caudinha de uns 20 centímetros. Já pensou que coisa fantástica? Endurece a sua cauda como um cedro. É brincadeira isso, coitadinho, não passa de um graveto, entende? Não tem como. Ele diz que os seus ossos são como tubos de bronze. Tubulação de bronze, você estudando o livro de Jó, você vai perceber que o negócio é de mais ou menos uns 30 centímetros, uma coisa séria. Coitado do ossinho do hipopótamo é meio pequenininho, assim, são uns 10 centímetros, entende? É bem menor do que isso. Sem contar todo o resto da descrição. Se você olhar a descrição do animal, pelo que tudo indica, parece ter sido um dinossauro. Alguns deles, Diplodocus, Brachiosauro e Apatossauro, encaixam na descrição do que nós temos ali no livro de Jó. Um outro animal, esse é um problema sério, também no livro de Jó, capítulo 41. Esse a gente não tem a menor ideia que bicho seria esse, que é chamado de Leviatã. O mais parecido seria o dragão. Agora, é difícil traduzir esse negócio, é difícil saber que bicho é esse. Ele dá as características. Existem algumas versões que trazem como sendo o crocodilo. Nós sabemos que não é o crocodilo. Tem outras palavras no grego, no hebraico, para crocodilo. Não é crocodilo. Então isso aí é um grande mistério. O último deles, que é um animal muito interessante, aparece no livro de Gênesis, primeiro capítulo, aparece também no livro de Ezequiel. A palavra é Tanim. Tanim significa um monstro. Foi traduzido desse jeito. Aí está comparando Faraó com esse animal Tanim. Nós não sabemos também que animal é esse. O que nós sabemos e que é interessante é que o nome, a palavra Tanim, ela tem a ideia de fazer parar o fluir das águas. É o que a gente precisava por aqui esses dias, né? Um Tanim para parar um pouco o fluir dessas águas que vieram lá de cima. Mas a ideia de Tanim é o que faz parar o fluir das águas. O que é interessante nisso daí, é só a nível de curiosidade, é que a Bíblia compara Faraó com esse animal Tanim. Bom, Faraó, você sabe, né? Lá do Egito, é da África. Sabe o que é fascinante? A palavra Mokele tem o mesmo significado. Aquele que para o fluir das águas. É exatamente o mesmo. O que é legal nisso é que talvez eles estejam falando de um mesmo animal que habitava na África. Sem dúvida um animal de grande porte. Dá para ter uma ideia um pouquinho a respeito dos nossos queridos amigos dinossauros. A pergunta é: eles desapareceram ou não? Não sabemos. Que eles viveram juntos com os seres humanos, nós não temos a menor sombra de dúvidas. Que eles viveram pelo menos até alguns séculos atrás, nós também não temos a menor sombra de dúvidas. Aí você chega e fala assim: não, mas espera aí, isso é totalmente diferente daquilo que eu aprendi na escola. Lembra da propaganda da televisão? Está na hora de você rever os seus conceitos. O que a Bíblia nos ensina? Livro de Atos, já mencionei uma vez, capítulo 17, verso 11. Os crentes de Bereia eram de um caráter mais nobre do que os de